iniciar de volta. A gente pede, então, a autorização de vocês para gravar, para fins de registro do grupo, das apresentações. O nosso interesse é, né, em ter o registro das apresentações da discussão dos temas. Então, agora, dando início com a gravação, eu, mais uma vez, agradeço, então, a presença de cada um de vocês, eu e a professora Maria Lúcia, como coordenadoras do grupo, né, e vinculado ao grupo de pesquisa, que é o G4Prof, na UTF-PR. Então, para quem está vindo aqui hoje pela primeira vez, né, o grupo de estudos é um grupo que está vinculado ao programa de pós-graduação em formação científica, educacional e tecnológica, né. Ele é, de forma geral, ocupado, né, seus espaços pelos nossos orientandos, tanto de mestrado, quanto de doutorado, quanto de iniciação científica, de orientação também de trabalhos de conclusão de curso, de graduação. Esse grupo, ele já tem aí a sua existência, né, mais ou menos, acho que, né, Malu, se eu não estiver enganada, ali por volta de 2017, acho que sim, né, os primeiros movimentos do grupo, e os nossos orientandos nesse semestre, né, estão conduzindo essas rodas de conversa temáticas, né. Então, o formato de organização do grupo nesse semestre, como nós não podemos nos encontrar assim presencialmente, nós propusemos que os grupos, por temas de interesse, temas de estudo, né, das suas pesquisas, se debruçassem a estudar e fazer algumas sínteses que pudessem trazer para a discussão, né, dentro do referencial teórico, que é do nosso referencial de estudo, dentro da teoria histórico-cultural e da teoria da atividade, né, pudessem trazer contribuições a partir também daquilo que eles estão estudando para os seus trabalhos, né. Então, são rodas de conversa conduzidas pelos nossos orientantes, né. Tivemos já 2 rodas anteriores, imagino que vários de vocês estiveram presentes. Aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, então, são também muito bem-vindos, convidados para as próximas rodas, que ainda temos 2 para frente. Então, agradeço imensamente a presença de vocês. E hoje nós temos a roda de conversa, né, sobre as situações desencadeadoras de aprendizagem e a organização do ensino a partir da atividade orientadora de ensino, conduzida pela Érica, pela Mariana e pela Natália. Malu quer apresentar as meninas? Quer falar um pouquinho? Pode ser. Eu acho que elas já colocaram aqui um pouco nos slides, né? Mas a gente tem, então, a Mariana e a Érica, que são mestrandas, né? E a Natália, que é graduanda, né, da licenciatura em matemática, mas já tem trabalhado com a teoria desde 2017 também, né, Natália? Me ajuda aqui. Desde 2017, desde da graduação, tem trabalhado com a teoria, em trabalhos de iniciação científica e de conclusão de curso. A Mariana é mestranda, né, orientada pela professora Flávia, está em fase de qualificação, né, então já tem uma caminhada aí também com o grupo, e já quase qualificando o projeto. E a Érica, que está iniciando no mestrado, né, iniciando esse ano, mas também já tem uma aproximação com a teoria, porque fez a especialização, né, de ensino de matemática, então também já teve aproximação com o referencial teórico, né. E acho que hoje vão falar sobre um tema que é muito caro para nós, né, a situação desencadeadora de aprendizagem, relacionado à nossa base teórica e metodológica, que é a atividade orientadora de ensino. Então, acho que aí agora posso passar para as meninas continuarem, né? Bem, pessoal, boa tarde a todos, né? Espero que todos estejam bem. Vamos conversar um pouquinho hoje, né? Dar início a essa conversa, essa roda de conversa. Essa é a terceira, como a professora Flávia mesmo comentou, né?
Ela está intitulada como Situações Desencadeadoras de Aprendizagem e a Organização do Ensino a partir da atividade orientadora de ensino. Quem, né, já teve aqui nas outras rodas, a primeira a gente foi a atividade orientadora de ensino no contexto da oficina pedagógica da matemática, né, ministrada pela Valderez e pela Cláudia Giovanni. E a segunda roda, né, foi sobre atividade pedagógica, a compreensão a partir da teoria histórico-cultural e da atividade, ministrada também pelo Anderson e pela Cláudia. Essas duas primeiras rodas, elas trouxeram um pouco mais dos aspectos, nas discussões, né, aspectos teóricos, né, e essa aqui de hoje, ela tem muito da prática do professor, né. Então, acredito que a maioria aqui que né, tá nos ouvindo hoje são professores ou estudantes de licenciatura. Então, eu queria primeiro jogar um questionamento para vocês sobre, né, como que a gente, né, qual que é a importância, ou como que a gente pode criar, né, fazer as nossas aulas utilizando essas situações desencadeadoras. São coisas que depois a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas só para vocês já irem pensando um pouco. Bom, agora eu vou chamar a Mari, né, para a gente poder começar a nossa atividade lá no site Mente, que é para poder a gente colocar algumas questões importantes para puxar vocês para a nossa conversa aqui. Não quero ver ninguém dormindo aqui depois do almoço, então, para dar uma puxada para vocês responderem. Perfeito, Érica, muito obrigada. Então, boa tarde a todos. E para iniciarmos, nós três propomos para vocês que vocês parem um pouquinho para pensar sobre a nossa proposta de reflexão para a tarde de hoje e tentem, de uma forma muito resumida, buscar 3 palavras que vocês relacionem à organização do ensino a partir da atividade orientadora de ensino. Eu sei que será difícil resumir em apenas 3 palavras, mas acredito que juntos, né, no coletivo, nós traremos uma excelente nuvem de palavras relacionando a atividade orientadora de ensino. Para isso, eu peço que vocês entrem no site www.mente.com, que a Natália enviou no chat para vocês, e digitem o código que ela acabou de enviar também, 5669-9639. Aí vai aparecer na tela de vocês, ou do celular ou do computador, 3 caixinhas. Em cada caixinha vocês escrevem uma das palavras que vocês relacionam à organização do ensino a partir da AOE, e aí, assim que vocês enviarem, irá aparecer para vocês ou um coração, ou talvez alguma outra imagem, mas quando mudar de tela, significa que chegou até nós. Aí eu peço que nesse momento vocês não saiam do site, porque depois nós faremos mais uma perguntinha para vocês. Então, reflitam um pouco, pensem e talvez busquem sintetizar através de 3 palavras a relação da organização de ensino a partir da atividade orientadora de ensino. Vamos esperar alguns minutinhos para que todos consigam colocar e já damos sequência. Mariana, eu estou vendo que entraram algumas pessoas agora. Será que você pode só repetir brevemente, né, o que é para fazer? Certo, Malu. Vamos lá, então. A nossa proposta inicial é que vocês pensem um pouquinho, dentro das reflexões que nós traremos a seguir, uma forma de sintetizar em 3 palavras como você relaciona a organização do ensino a partir da atividade orientadora de ensino.
Para isso, vocês entrarão no site www.mente.com e aí vai aparecer uma caixa pedindo um código. O código é 56699639. A Natália está enviando no chat também, para facilitar. Aí, quando vocês entrarem com esse código, vai aparecer 3 caixinhas. Em cada uma delas, vocês vão colocar uma palavra. Totalizando 3, aí vocês enviam e chega até nós. 10 colegas já nos enviaram. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês o resultado desta nuvem coletiva de palavras em relação à OE. Se por acaso alguém perder o código, é só pedir para nós que a gente já reenvia também. Então, agora, para nós darmos sequência, a gente tem mais uma proposta para vocês, que vocês agora, com o mesmo código, pensem em 3 palavras que vocês consideram importantes para o conceito de situação desencadeadora de aprendizagem. Lembrando que estes 2 aspectos serão as relações principais que nós iremos refletir nesta tarde. Então, eu gostaria que agora vocês pensassem em 3 palavras que vocês consideram importantes para o conceito de situação desencadeadora de aprendizagem. Vocês não precisam repetir o procedimento, tá? Se vocês deixaram aberto o site, já vai aparecer para vocês esta segunda pergunta. Caso alguém tenha saído, é só usar o mesmo site e o mesmo código que já vai aparecer a segunda questão também. Então, para aqueles que ainda não entraram no mesmo site, mente.com, com o código, buscar 3 palavras para sintetizar o que vocês consideram importantes para o conceito de situação desencadeadora de aprendizagem. Eu já vou compartilhar com vocês alguns que já enviaram.
À medida que alguém faz uma nova, digita outras palavras, ele modifica um pouquinho, então, o desenho do todo. Isso. Por isso que está aparecendo o movimento ali para gente na tela, né? Isso mesmo. A cada envio, ele já atualiza. Então, vamos... vocês podem ir enviando na sequência, que aí a gente vai acompanhando, mas vamos... A primeira questão que eu trouxe para vocês como reflexiva. Então, nós pedimos para que vocês colocassem 3 palavras que vocês relacionam à organização do ensino a partir da atividade orientadora de ensino. Em relação a essa nuvem de palavras, quanto maior a palavra, significa que mais pessoas colocaram. Então, vocês devem estar observando aqui que a palavra que mais foi colocada foi atividade, mediação. O meu sinal, agora eu não sei dizer, Mari, se é a minha internet ou se é... Tá para todo mundo, prof. Tá falhando um pouquinho o microfone. Será que a gente poderia fechar um pouquinho as câmeras? Isso pode facilitar? Deixar só de quem está apresentando? Fazendo eco aqui, prof. Eu não sei se tem algum participante com o microfone ligado. Está fazendo eco. Acho que tem algum, sim. Agora está ok para me ouvir? Agora sim. Uhum. Eu percebi que deu uma pequena microfonia. Acredito que a gente só tomar mais cuidado dos microfones, mas ok. Então, qualquer coisa me avise. Então, comentando com vocês, a primeira ideia era que vocês colocassem 3 palavras que relacionassem a organização do ensino a partir da atividade orientadora de ensino. Quanto maior a palavra, significa que mais pessoas colocaram. As cores, nesse momento, não têm interferência. Então, as palavras mais colocadas foram atividade e mediação, que estão do mesmo tamanho, ao meu ver. E aí, depois, pensamento teórico, coletividade e coletivo. E aí, claro, muitas palavrinhas menores, que provavelmente 1 ou 2 pessoas colocaram, também aparecem como aspectos relacionados à AOE, como ensino-aprendizagem, intencionalidade, lógico-histórico, problema desencadeador, situação desencadeadora, problema, avaliação, ludicidade. Aspectos que vocês verão que serão abordados aqui, né? Nós 3 traremos um pouquinho desses aspectos. E aí, afunilando um pouquinho mais para chegar, talvez, na nossa discussão principal, nós pedimos para que vocês colocassem 3 palavras relacionadas ao conceito de situação desencadeadora de aprendizagem. E as 2 palavras que apareceram com maior frequência foram conceito e necessidade. Depois aparecem ali objetivo, motivo, coletivo, problema, materialização, história, planejamento, ações do estudante, conteúdo, operações, histórico-lógico, lógico-histórico, problema desencadeador, conceitos estes que provavelmente nós encontraremos na nossa discussão. Inclusive, para agora nós fecharmos esta nuvem de palavras coletiva que nós construímos dentro desses conceitos, eu gostaria de passar a palavra para a Natália, para que ela também possa apresentar a nós a construção que nós 3 fizemos para iniciar essa nossa reflexão na tarde de hoje, que inclusive está muito conectada com as palavras que vocês consideram importantes dentro da nossa questão teórica, certo? Então, eu passo a palavra à Natália. Uma boa tarde a todos. Vou retomar a nossa apresentação de slides aqui, porque nós consideramos que essa participação de vocês é muito importante para que o nosso movimento seja um movimento de uma roda de conversa, né? Nós precisamos conversar sobre como nós, professores, organizamos o ensino. E desse ponto de vista, a gente considera crucial que a gente localize aonde o termo situação desencadeadora aparece dentro da teoria, né? Então, todas as palavras que vocês trouxeram são realmente muito importantes, só que algumas estão mais ligadas aos nossos pressupostos e algumas estão mais ligadas à prática em si.
Então, nós vamos tentar organizar um pouco e linearizar, de certa forma, como essas coisas se relacionam, né? Porque a nuvem é muito importante para a gente entender como nós estamos compreendendo essas importâncias, mas nós também precisamos entender as relações. Então, a gente vai começar pelos nossos pressupostos, os pressupostos da atividade orientadora de ensino, que já foram um pouco debatidos nas rodas anteriores, principalmente da teoria da atividade, que eu vi que muitos colocaram ali, né, era uma palavra bem grande no nosso esquema, palavra atividade, e realmente o conceito de estar em atividade, proposto por Leontiev, é central para a atividade orientadora de ensino. E também os conceitos de pensamento empírico teórico e movimento histórico-lógico, que vão ser melhor debatidos nas próximas rodas. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, mas é importante ter em mente que não é nosso foco, porque as próximas rodas de conversa, as 2 últimas rodas, vão ter esses termos como foco, então nós não vamos nos aprofundar, né, no que exatamente é cada um desses pares dialéticos. Mas, a partir desses três termos, a gente tem algumas coisas que são essenciais para a atividade orientadora. Então, a gente vai entender, a partir da teoria da atividade, quais são as relações entre ensino e aprendizagem, que é a relação entre a atividade de ensino do professor e a atividade de aprendizagem do estudante. A partir das relações entre o pensamento empírico e o teórico, nós vamos entender quais as formas de pensamento que nós queremos desencadear com uma situação desencadeadora, desencadear no estudante. E a partir do movimento histórico-lógico, nós vamos entender qual é o movimento da constituição desses conceitos que nós queremos ensinar e como, a partir desse movimento, nós conseguimos levar essas relações histórico-lógicas para os estudantes a partir da situação desencadeadora. Então, a gente considera no nosso esquema que esses 3 elementos, eles são muito importantes para a gente entender o que é a atividade orientadora de ensino, enquanto a base teórico-metodológica que foi apresentada para vocês nas outras rodas de conversa que nós tivemos. Então, nós temos as relações teóricas da atividade orientadora de ensino. Nós entendemos qual é a relação entre os motivos, os objetivos, as ações do professor com os objetivos, os motivos e as ações dos estudantes. Mas hoje o nosso foco da discussão é como a proposição de uma situação desencadeadora de aprendizagem pelo professor mobiliza a atividade de aprendizagem do estudante, como se dá essa organização do ensino na prática da sala de aula. E essa situação desencadeadora tem 3 formas principais de materialização, que são as situações emergentes do cotidiano, o jogo e a história virtual do conceito. Mas nós vamos falar de cada uma dessas formas, mas a gente vai começar falando de coisas que são comuns a todas elas, como, por exemplo, o problema desencadeador. Então, desse esquema, o que a gente quer localizar é que a situação desencadeadora de aprendizagem, que é o tema dessa roda, ela é essencialmente ligada à prática. Mesmo que ela derive de todas as relações teóricas dos objetivos do professor, ela é ligada à prática porque ela é realizada, construída, criada pelo professor para ser levada para a sala de aula, para que ocorra o momento da aula, né? Então, é ela que faz essa relação entre o professor e o estudante. Então, a gente precisa começar a falar um pouco dos elementos gerais, né, dessa situação desencadeadora. E a primeira coisa que eu acho que é a mais importante que a gente precisa frisar, antes de falar de todos esses outros conceitos que vocês colocaram ali para a gente na nuvem, é que não existe situação desencadeadora desvinculada do termo atividade orientadora de ensino. A gente só tem uma situação desencadeadora de aprendizagem pensada como tal, que pode ser nomeada como tal, quando nós estamos pensando os pressupostos que fundamentam a atividade orientadora de ensino e as relações que são colocadas pela atividade orientadora de ensino. Então, é de suma importância a gente ter consciência de que não existiria uma situação desencadeadora como um aspecto apenas metodológico, ele não seria ligado a outra teoria, não seria usado desvinculadamente. Isso descaracteriza o conceito, né? Para a gente, a situação desencadeadora, ela é uma produção do professor, que está em atividade de ensino a partir dos pressupostos da atividade orientadora. Então, é muito importante a gente já começar essa roda tendo em mente isso. Bom, e daí eu queria conversar um pouco com vocês, para a gente começar a destrinchar esses outros conceitos da nuvem, como que surgiu esse termo. Então, o termo situação desencadeadora de aprendizagem, ele surgiu depois da atividade orientadora de ensino.
Primeiro, a gente tinha lá na tese do professor Manuel Osvaldo de Moura, que a gente chama de professor Ori, carinhosamente, que é o professor que coordena o grupo de estudos de EPAP, que é o grupo do qual fazem parte a professora Maria Lúcia e a professora Flávia, que foram orientandas de doutorado dele. E ele, na sua tese de doutorado, tinha algumas questões que ele queria tentar responder. A quem ensinar, quando ensinar, o que ensinar, como ensinar e para quem ensinar. São 5 questões que nós podemos responder em diversos níveis. Eu posso simplificar para vocês e falar, não, a gente vai ensinar a todo mundo, a gente vai ensinar sempre que possível, vamos ensinar tudo e vamos ensinar através de situações encadeadoras, porque é isso que desenvolve os sujeitos. Só que essa resposta ela é muito sintetizada para a profundidade que nós temos das relações da situação desencadeadora de aprendizagem. Então, quando surge o termo atividade orientadora de ensino, o professor Ari estava tentando responder essas questões de uma forma aprofundada. E por isso que nós temos tantas relações importantes na atividade orientadora que não podem ser desvinculadas. Só que nesse momento ainda não existia um termo para a situação proposta em sala de aula. E esse termo ele foi desenvolvido depois e chamado de situação desencadeadora de aprendizagem. A situação desencadeadora de aprendizagem é realmente aquilo que a gente propõe para o estudante em sala de aula. Ela tem esse nome, e é importante que a gente preste bastante atenção no nome, né? Às vezes a gente chama por siglas e tudo, mas ela é uma situação desencadeadora de aprendizagem. Então, o que a gente coloca é que ela é uma situação de ensino, quando levada à prática, tem uma grande potencialidade de desencadear a aprendizagem de conceitos científicos. E isso é algo muito forte de a gente dizer, que a gente avaliar essa potencialidade. Então, é importante a gente perceber o quanto o próprio nome desse elemento já traz a importância dele para o processo educativo. Então, essas situações desencadeadoras de aprendizagem, elas precisam, de alguma forma, contemplar um problema desencadeador, que vocês colocaram ali, né, em várias nuvens, em vários pontos da nuvem. E esse problema desencadeador, ele pode ser entendido como a síntese, a problemática que vai desencadear nos estudantes a necessidade que foi uma necessidade humana, né, semelhante a uma necessidade humana, no processo histórico-lógico daquele conceito. Então, a gente não vai se aprofundar muito, mas entender que o problema desencadeador, ele vai colocar uma necessidade para o estudante de resolver um problema semelhante a algum problema que já foi na história da humanidade, que já ocorreu na história da humanidade. Isso não significa que a gente precisa repetir os mesmos processos, mas que a gente coloque problemas semelhantes. Então, pensando assim, se a gente coloca para o estudante, por exemplo, a pergunta, como eu posso medir a nossa sala de aula? Uma pergunta simples, né, o estudante vai entender, ele precisa desenvolver uma forma. Só que essa pergunta, ela tem muito a ver com a necessidade humana de estabelecer uma unidade de medida para que a gente possa fazer a realização da medição e comunicar essa medição para outra pessoa, entender exatamente qual foi a medida encontrada. Então, se a gente consegue, a partir dessa pergunta, que sintetiza em si uma necessidade humana, fazer uma mediação, conforme vocês colocaram também, fazer uma mediação para que o estudante desenvolva essa mesma necessidade e responda a essa pergunta, entendendo o sentido, né, o significado social daquele conceito de medida, daquele conceito de unidade de medida, o porquê que ele é tão importante, depois, entre isso e você explicar que a nossa unidade de medida de padrão agora é o metro, é muito pouco. Porque você já desenvolveu o principal do conceito, que foi essa necessidade, que foi esse movimento histórico-lógico. Então, a gente entende nesse movimento. Só que, se eu coloco essa pergunta para o estudante, ele poderia simplesmente olhar para mim e falar, mas por que eu quero medir a sala? A sala está ali, deixa ela ali. Então, a gente entende que esse problema nem sempre vai desencadear o motivo do estudante para resolver. Por isso que esse problema, ele vem dentro de uma situação, ele vem dentro de um contexto que desencadeia ações, que desencadeia os motivos. Então, um exemplo que a gente tem muitas vezes, a gente tem as várias formas de materialização, e depois as meninas vão conversar muito bem sobre cada uma, mas a gente poderia colocar uma história de um personagem que precisa realizar a medição de um local,
E daí a necessidade não é uma necessidade que você, professor, inventou, que o estudante tem que medir a sala. Ela é uma necessidade que existe para um personagem, que tem o aspecto lúdico, conforme vocês também colocaram ali na nuvem. E aí essa necessidade, ela passa a ser do estudante ajudar aquele personagem a encontrar a medida que ele precisa, a comunicar a medida que ele precisa. E dessa forma, a situação desencadeadora, ela não contempla só o problema, ela contempla o criador dos motivos, né? Ela contempla aquele contexto que possibilita ao estudante ver um sentido em resolver aquele problema. Ele não é um problema, tudo bem, ele é um problema importante porque ele tem um movimento histórico-lógico, mas ele não é um problema que surge do nada. Ele é um problema que ele tem um contexto, que ele tem um motivo de existir. Então, a situação desencadeadora contempla essas ações dos estudantes. Então, não é mais só, medir a sala e terminou. Não, você precisa medir a sala e você precisa contar para o personagem da história qual foi a medida que você encontrou, como você encontrou, o que você fez para encontrar. E esse processo de contar para o personagem envolve representação, envolve uma síntese coletiva do que cada um fez, de forma que cada um fez essa medição. Então, nesse sentido, a situação desencadeadora contém um problema desencadeador, porque ela faz sentido, né, com o movimento histórico-lógico a partir daquele problema, mas ela não existe desvinculada do problema. A gente apresenta os dois para os estudantes, e provavelmente eles não vão ter consciência aonde começa um e aonde termina o outro. Isso é algo que o professor só tem consciência, e a gente também não separa muito, a gente só coloca, olha, a gente precisa de um problema que tem essa necessidade humana do movimento histórico-lógico, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa desse contexto que desencadeia as ações, que desencadeia as necessidades e o levantamento de hipóteses. Então, nesse sentido, que a gente começa a responder um pouco mais aprofundadamente o como ensinar, que era a questão inicial lá do professor Ori. Bom, eu acho que eu já fui relacionando várias palavras aí da nossa nuvem, mas quando a gente fala, né, da importância de uma situação desencadeadora ter um movimento histórico-lógico, né, ter esse problema que é a essência do movimento histórico-lógico, da necessidade humana, é porque a gente entende que é nesse movimento histórico-lógico que se encontram as... Desculpa, pessoal, minha voz deu uma falhada. Que se encontram as relações internas entre os conceitos. Então, quando nós colocamos que para desenvolver o pensamento teórico, uma forma teórica de pensamento sobre aquele conceito, nós precisamos conhecer as relações entre aquele conceito e outros, nós não conseguimos isso, não conseguimos estabelecer essas relações sem esse movimento histórico-lógico, porque essas relações surgem no movimento histórico-lógico. Então, nós precisamos do movimento histórico-lógico para que o estudante se aproprie, para que o estudante consiga discutir essas relações entre os conceitos e, a partir disso, desenvolver formas teóricas de pensamento. Outros grupos vão comentar muito melhor do que a gente aqui sobre o que é o pensamento empírico e o teórico, mas é importante a gente deixar claro que o pensamento empírico é aquele tipo de pensamento que a gente tem sobre uma realidade material, sobre uma realidade sensorial. Então, eu sei o que é um metro, eu vejo o que é um metro olhando na régua, numa trena, mas será que eu tenho consciência da importância que aquele metro, que aquela constituição daquele elemento teve para a humanidade, para a nossa forma de representação, para a nossa forma de construção, até de moradias, para a nossa arquitetura, para tudo que nós temos hoje em dia? Então, nesse sentido, a gente precisa das relações. Esse significado, esse sentido, ele não se desenvolve sem a gente conhecer as relações, e a gente não consegue trabalhar com outras unidades de medida que não seja o metro, se a gente não conhece o conceito unidade de medida, se a gente só conhece um exemplo. E eu consigo ter, pelos meus dados sensoriais, eu consigo tatear algo que tenha um metro, eu consigo ver algo que tenha um metro, comparar algo com um metro, sem necessariamente entender que aquilo se constitui uma unidade de medida e poderia ser de qualquer outro tamanho que também funcionaria, desde que fosse padronizado. Então, nesse sentido, a gente precisa que o estudante se aproprie das relações a partir dessas necessidades, para que ele, de fato, consiga compreender, com formas teóricas de pensamento, aquele conceito. E por que compreender com formas teóricas de pensamento? É a partir das formas teóricas de pensamento e dessas relações que a gente consegue, de fato, considerar aquele conceito como um instrumento para resolver outros problemas semelhantes. Então, quando o estudante se deparar com outro problema onde ele possa estabelecer uma unidade de medida, ele vai entender que ele pode estabelecer uma unidade de medida, que ele vai se apropriar daquele conceito como um instrumento. Então, ele já vai saber que aquele conceito pode ser utilizado naquela situação, e a partir disso ele consegue desenvolver outras relações.
E assim a gente vai desenvolvendo as funções psicológicas superiores do sujeito, porque ele vai ter novos conceitos nos quais ele se embasa para estabelecer novas relações. É claro que tudo isso está muito relacionado às nossas bases na teoria da atividade, na teoria histórico-cultural, mas nós não vamos ficar destrinchando aqui hoje, porque já foi muito destrinchado e ainda vai ser mais. Mas, de um modo geral, a gente entende que é esse o movimento de por que esses elementos são tão importantes numa situação desencadeadora. Bom, daí a gente precisa também entender que a situação desencadeadora, ela se constitui com todos esses elementos porque ela surge da intencionalidade do professor. O professor, enquanto docente, se coloca consciente do seu papel na sociedade. Eu sou o professor, eu sou aquele cujo trabalho na sociedade é o responsável por ensinar as novas gerações os conhecimentos que as outras gerações humanas já acumularam na história. E como eu vou ensinar? Eu vou ensinar apenas apresentando que esse é o metro, ou eu vou ensinar possibilitando que esse estudante se aproprie das relações? E nesse sentido, a gente tem a intencionalidade que ele se aproprie das relações. A gente tem a intencionalidade de ir muito além ao sensorial. E nesse sentido, a gente precisa que o professor esteja o tempo todo pensando na sua intencionalidade. Desde o momento que ele começa o estudo dele, de o que é uma unidade de medida, porque o professor também precisa estudar, o professor também está em movimento de estudo para entender esse movimento histórico-lógico, até o momento que ele fala, ok, eu acho que a gente chegou numa síntese coletiva, eu acho que eu atingi o meu objetivo com essa situação, eu acho que os meus estudantes deram indícios de que eles estão tendo formas teóricas de pensamento sobre esse conceito. Todo esse processo que o professor passa é um processo de autoavaliação sobre o seu trabalho, sobre a sua intencionalidade e também de avaliação sobre o que aquele estudante ainda precisa para se mobilizar, continuar estudando até ele chegar naquela síntese coletiva que o professor esperava. E quando a gente fala síntese coletiva, a gente também está falando do pressuposto de Vygotsky de que o ensino deve começar pelo coletivo, de que a aprendizagem começa pelo coletivo. E assim como vocês colocaram, é muito importante para a situação desencadeadora que essa síntese seja coletiva, que ela atenda à necessidade social daquela comunidade que é a sua sala de aula. Porque são ali 20, são 30 estudantes que eles precisam concordar como que eles vão retornar ao personagem da história, escrevendo uma carta explicando o que eles fizeram. Eles não vão explicar o que cada um dos 30 fizeram. Eles vão explicar de uma forma geral como o personagem pode resolver o seu problema. E para isso eles precisam sintetizar. Qual daqueles modos é o mais otimizado? Quem conseguiu levantar uma hipótese que melhore esse processo? E nesse sentido, a gente tem uma síntese coletiva que mostra qual é o movimento que melhor responde a essa necessidade do personagem que vira a necessidade do estudante. Bom, por último, eu já falei um pouco sobre esses momentos, mas o professor a gente divide essa organização do ensino na atividade orientadora em 3 momentos. Essa divisão, ela é feita para a gente conseguir entender melhor, mas ela não é tão linear. Então, o professor, ele estuda e cria a situação quase ao mesmo tempo, porque eu vou estudando, daí eu crio um problema. Daí eu penso, mas será que esse problema está atendendo bem? Eu volto e estudo mais, depois eu volto e revejo o problema. Não é tão linear, mas a gente entende que tudo se inicia com uma ação de estudo do professor. E depois disso, ele vai fazer essa criação, essa proposição da situação desencadeadora para os estudantes, e enquanto ele faz essa proposição, já tem o processo de mediação, onde ele tenta encaminhar para essa síntese coletiva. Porque quando o professor propõe o problema, ele tem em mente aonde ele quer que os estudantes cheguem, ele tem em mente esse objetivo que vocês colocaram. Porque a situação desencadeadora não deixa de ser uma forma de planejar o ensino, de organizar o ensino. Então, o professor, ele tem consciência do processo, ele sabe aonde ele quer que os estudantes cheguem, só que ele não controla esse processo, ele media o processo. Então, é importante a gente entender que existe a intencionalidade, ela perpassa todos esses momentos, mas que o professor não vai contar para o aluno qual que é a resposta, ele não vai explicar para o aluno, ele vai fazer a mediação para que o aluno entenda a necessidade daquele conceito do jeito que ele é, do jeito que ele se constituiu. E, por fim, a gente tem as 3 formas de materialização que eu comentei, né? A história virtual do conceito, os jogos e as situações emergentes do cotidiano, que a Mari e a Érica vão conversar melhor com vocês, com exemplos aí para a gente discutir como cada uma se constitui. De uma forma sintetizada do que eu tentei explicar, o professor que se conscientiza da sua atividade de ensino tem uma necessidade de organizar esse ensino. Para isso, ele inicia com o estudo do movimento histórico e lógico.
propondo um problema desencadeador, né? Então, ele precisa redigir esse problema desencadeador, entender quais são as relações nesse problema e como ele contempla o movimento histórico-lógico. E também ele precisa fazer uma situação desencadeadora que dê um sentido, que dê um contexto, que dê o desencadear das ações para a resolução desse problema. Então, são coisas que acontecem ali concomitantemente, mas a gente coloca essa ordem para fins de entender melhor o processo. E a partir dessa situação desencadeadora, os estudantes vão ter em si desencadeado essa necessidade de responder esse problema, vão ter desencadeado o objetivo, né, para suas ações, então ele tem um motivo para resolver aquele problema, e então eles vão estar em atividade de aprendizagem, porque eles não vão estar fazendo aquilo porque é uma mera tarefa, porque é uma mera obrigação, eles estão fazendo aquilo porque eles genuinamente querem responder aquele problema. E a partir disso, isso que já não era tão linear quanto está aqui, fica menos linear ainda, porque cada ação do professor tem uma respectiva ação do estudante, cada ação do estudante tem uma reação do professor, e esse processo de mediação se intensifica de um modo que a gente não consegue separar o que é a ação apenas do professor e o que é a ação apenas do estudante. Porque a partir do momento que o professor coloca um questionamento para o estudante naquele momento de mediação, o estudante pode levantar inúmeras hipóteses, e essas hipóteses vão ser debatidas, enfim, até que esse processo seja otimizado em uma síntese coletiva. Então, era um pouco esse o processo mais geral. Então, agora eu passo a palavra para a Érica continuar falando um pouco sobre como a gente organiza o ensino a partir da atividade orientadora. Bem, pessoal, então agora a gente chegou na parte da organização do ensino, né, a partir da atividade orientadora de ensino. Como até mesmo a Natália já falou, né, o motivo da atividade do nosso estudo, né, é possibilitar que a experiência social da humanidade se torne a experiência do sujeito, né, de tal forma que o objetivo, né, seja o conhecimento teórico histórico, né, produzido durante todo o estudo. Então, essa relação de motivo com objetivo e necessidade social de formação, tendo o processo pedagógico como processo formativo da personalidade humana, sendo a necessidade da atividade de ensino, tá? Quando falamos ali em ações e operações, né, outra questão que pode ser considerada e está ligada à dimensão executadora da atividade orientadora de ensino, pensar nessas ações e nessas operações como motivo que se realize o objeto, né? Então, as ações, elas estão voltadas para os objetivos específicos, que são as apropriações dos conceitos científicos, e as operações são realizadas para que essas ações se efetivem, tá? Outra coisa também importante, então, pensando nessa intencionalidade pedagógica, né, que a gente vem comentando, é a necessidade de conhecer, né, o conhecimento científico a ser ensinado e considerando seus nexos conceituais. Então, compreendendo como a humanidade produziu esse conceito, para daí definir quais são os conceitos fundamentais, né, que têm significado para a pessoa, né, um significado pessoal. Então, ali, quando a gente fala na situação desencadeadora, né, a apresentação do problema, como a Natália falou, é muito importante. Então, ela visa evidenciar a necessidade social do homem em produzir determinado conhecimento. E essas formas, né, de materialização, elas podem ser das formas: história virtual do conceito, jogos e situações emergentes do cotidiano, que a gente vai apresentar agora um pouquinho de cada uma. Tá, na história, então, virtual, o que é caracterizado, né? Como que ela é caracterizada? Uma história virtual, ela se constitui de um modo que a criança, né, ao compreender o problema de determinado personagem, ela seja movida por essa necessidade social. Então, que ela encontre um motivo para buscar uma solução para esse problema, né? E, como colocado ali, ela tem um ponto muito importante que é a parte lúdica, para tentar envolver essa criança, né, no problema. Então, aqui a gente analisou uma história virtual da professora Elaine, né, que ela colocou no artigo dela, em que o conteúdo, né, a ser ministrado nessa história é o sistema de numeração decimal,
Então, a intencionalidade pedagógica aqui é que a criança vai ter que se apropriar dessa experiência social que a humanidade trouxe, né, que está presente nesse conhecimento matemático, tá? Então, nessa história, as personagens são crianças de um local bem distante, em que os pais são pastores e calculam um rebanho por meio de um instrumento que as crianças não conhecem, que no caso é o ábaco, tá? Querendo saber, então, a criança querendo saber como que funciona, como, né, elas se indagam aos pais, tipo, como que eles descobrem isso, né? Quantos animais que tem ali. E isso os pais acabam lançando como um desafio para as crianças. Então, esse desafio é que eles indiquem no ábaco a quantidade de animais que cada família possuía, né? Para isso, as crianças precisam compreender a lógica, né, o funcionamento do ábaco, para daí poder dizer né, quantos animais que tinha. Então, ele precisa saber um instrumento, né? Acho que pode continuar aqui. Mas cada, tipo, família tinha uma marcação diferente, né, de instrumento. Então, as crianças acabam não sabendo como que pode funcionar. É como se fosse considerada a marca de cada animal. Então, ela não sabe, será que se eu erguer uma pecinha aqui é um animal, mas e como que funciona? Então, através desse problema, para resolver, as crianças escrevem uma carta, né, para as crianças de uma escola que frequentam a turma do primeiro aninho, que é quando a gente começa a estudar essa parte, né, de números e quantidade, né, para que elas possam ajudar na resolução desse problema, tá? Então, o problema né, de algum personagem ali, essa experiência social da humanidade é a utilização do ábaco, né? Então, que foi a solução da necessidade humana de controlar as quantidades discretas. E essa necessidade social acaba... Isso. Obrigada, Nathalie. Ela acaba sendo, então, essa identificação dos personagens, né? Então, as crianças estão precisando saber sobre tal problema. E essa motivação em descobrir para ajudar as crianças, né? E acaba envolvendo as crianças que a gente está ensinando para tentar descobrir como que funciona, né? O conhecimento envolvido nesse aspecto. Então, por que elas precisam descobrir como funciona o ábaco? Para poder responder essa carta para as outras crianças, né? Porque elas estão com dúvida, então elas vão ter que descobrir primeiro, para daí passar a carta para voltar a resposta como elas acham que é. Então, ela também tem uma função social da escrita, né? Essa carta, né? E que dá, fazendo com que os alunos queiram pesquisar, queiram ver como que funciona o ábaco, né? Então, como problema que a gente pode encontrar, então é como que eles vão usar esse instrumento, né? A discussão levantando hipóteses, então os alunos vão levantar hipóteses, como que eles podem medir, como que eles podem usar o ábaco para poder contar os animais, né? Mas as marcações possuem o mesmo valor, ou não, como que eu faço para saber isso, né? E depois de tudo isso, eles começam a testar as hipóteses que eles vão pensando, né? Então, no valor posicional do número, né? Então, entre isso, a gente acaba inserindo outras histórias para ajudar ele a aprender a utilização do ábaco. Então, de repente, colocar um jogo ali de boliche para ele ir contando quantos pontos ele está fazendo, utilizando o ábaco, né? E tudo isso para que ele possa ir testando as hipóteses que ele vai sugerindo para poder escrever a carta. Então, depois disso, você acaba tendo a definição de uma solução, né? Então, ele vai testar a hipótese, né? E ele vai ter essa definição de solução, que ele vai criar um modelo conceitual. Então, pensar que pode ser visto, né? Tipo, então, nesse caso, como a escrita da carta, né? Que ele vai ter que escrever uma carta em resposta às crianças. Então, primeiro ele vai ter que montar um
um modelo conceitual na cabeça dele para poder escrever, para poder mandar para essas crianças lá da história, né? Os personagens. E também a utilização da solução, que vai ser um plano mental que ele vai fazer. Isso ocorre quando, tipo, por exemplo, a criança vai realizar regras, tipo, para poder tentar usar o instrumento, né? Então, mas para tentar explicar esse sistema de numeração decimal. Então, ele vai usar o ábaco, ele vai ter que fazer um plano mental pensando como que ele vai conseguir explicar isso, né? Como que ele vai conseguir trazer os conceitos né? Por exemplo, aqui no caso, do sistema de numeração decimal. Pode mudar, Natália. Então, pensando nisso, a gente tem agora a relação do currículo, né, com a relação desencadeadora de aprendizagem, que ainda é meio obscura, né, é complicado você falar, mas ela, né, até foi a professora Elaine que colocou, e ele está em 3 pontos importantes, então, que a gente tem, que é a atividade de ensino que sintetiza o currículo, né, que é também o entendimento sobre a atividade de ensino, então, as atividades pedagógicas que estão envolvidas nesse problema, e o terceiro, que seria a relação ao currículo, né, então, pensando como que a gente vai organizar esses conteúdos, né, como que a gente pode ver um potencial conteúdo que a gente possa colocar, né. Então, ali, ele coloca nesse esquema o currículo, então, você realiza pela atividade de ensino. Então, ali a gente tem a situação desencadeadora, então, que ela vai levar aquele movimento lógico histórico do conceito que a gente comentou, com a linguagem de organizadora do pensamento, os nexos conceituais, né, dos objetos de ensino, então, né, o que é preciso. E essa apresentação do problema, que é muito importante, ela vem como uma unidade dialética entre o movimento e o objeto. Então, na atividade de estudo e na atividade de trabalho docente, né? E a consciência entre os objetos de uma atividade humana e os objetos de ensino, tá? Quando a gente fala, então, naquela parte lá, na testagem de hipóteses, a gente tem a formação, né, e a definição da solução, né, com as crianças, a formação do pensamento teórico, né, a intencionalidade pedagógica, a unidade dialética entre a forma e o conteúdo, e os processos de criação do coletivo, né, e tudo isso é a utilização da solução, tá? Então, isso significa pensar que a organização, né, do ensino como uma ação do campo é um conhecimento científico, né, então, que a gente precisa ver, e na educação como ciência, né, então, a gente precisa ter muito cuidado, e não é assim, eu vou escolher uma história, tipo, só porque eu apliquei uma historinha, ela vai ser uma situação desencadeadora de aprendizagem. Não, ela tem todos aqueles aspectos, então você tem que ver o problema, você tem que ver essa parte histórica do conhecimento para o aluno, para fazer sentido, para que ele possa pensar e resolver. Então, é complicado, né? Tem várias situações que até às vezes a gente pergunta, mas isso se enquadra em uma situação desencadeadora ou não? Então, ela sempre tem muita análise, né, para você pensar numa situação. Pode mudar, Natália. Na verdade, eu gostaria só de fazer um adendo que eu não falei na minha parte, eu acho que eu gostaria de comentar agora. Porque o que esse esquema mais traz, eu acho que a gente precisa pensar, né? Porque, assim, fica um pouco claro quando a gente olha, mas acho que é bom a gente reforçar, que o currículo, ele entra em movimento, ele se coloca em movimento pela atividade do professor. O currículo, enquanto aquela proposta curricular escrita, redigida no papel, com aquelas habilidades que estão escritas que a gente tem que desenvolver no estudo
estudante, ela por si só, ela não acontece na prática educativa. O que vai acontecer é a intencionalidade do professor pensar naquilo, mas aliar aquele currículo que ele tem como aquela proposta com o estudo do movimento histórico-lógico daquele conteúdo. Então, se o professor sabe que ele tem que ensinar aritmética, que ele tem que ensinar o sistema decimal posicional, ele precisa ir atrás desse estudo do movimento histórico-lógico para colocar em movimento essas relações curriculares. O currículo, por si só, não se coloca em movimento na prática educativa. Então, é só um adendo. Agora eu vou passar. Certo, então, dando sequência, né, à fala da Natália e da Érica, nós compreendemos, né, até trazendo um adendo à fala agora da Natália, é que o professor, ele vai se aproximar da situação desencadeadora de aprendizagem quando ele transforma esses elementos teóricos na realidade propriamente dita. Então, isso se dá desde lá do planejamento, que, como a Natália já bem apontou, vem de uma questão de estudo, né, que acontece junto ao desenvolvimento da criação da situação desencadeadora, mas também do desenvolvimento em sala de aula. Então, quando a gente aponta essas formas de materialização, né, como a Érica já apresentou a história virtual e eu apresentarei na sequência o jogo e a situação emergente, tudo isso vai depender da mediação do professor, né? É desta mediação que irá ser conduzida a síntese coletiva. E tudo isso tem relação com a intencionalidade, que é uma palavra que vocês já ouviram algumas vezes aqui nessa tarde e que faz muita sentido e importância dentro de tudo isso que nós apresentamos. Então, quando a gente compreende o jogo, a situação emergente, que eu vou ilustrar daqui a pouquinho, e a história virtual do conceito que a Érica já apresentou, elas podem sim ser reconhecidas como uma situação desencadeadora de aprendizagem, mas abarcadas dentro do nosso conceito de atividade orientadora de ensino. Para isso, a gente decidiu juntas ilustrar para vocês algumas situações. Então, a Érica já apresentou a história virtual, né? Esmiuçou ali todos os aspectos teóricos que a Natália trouxe e de que forma se encontram nessa história virtual. E agora, na sequência, eu vou ilustrar para vocês um jogo e uma situação emergente. Claro que muito brevemente, porque nós poderíamos ter uma roda apenas para falar sobre o jogo, por exemplo. Então, eu vou apresentar para vocês de uma forma muito breve. Então, quando nós falamos em jogo, a gente precisa entender que não vamos dizer assim, qualquer jogo que é uma situação desencadeadora de aprendizagem. Então, o jogo, ele precisa estar abarcado, toda a fundamentação da atividade orientadora de ensino, para aí sim ser caracterizado como uma situação desencadeadora de aprendizagem, por evidenciar um conceito. Pode ser um jogo que já existe, pode ser um jogo adaptado, pode ser um jogo criado, mas o que considera como uma materialização da situação desencadeadora de aprendizagem é essa questão da evidência do conceito e de estar abarcado nos pressupostos que nós apresentamos até aqui. Então, o jogo, como situação desencadeadora, ele precisa desencadear a busca pela apropriação do conceito. Pode ser um jogo criado, readaptado, ou um jogo até que já existe no meio cultural da criança, mas ele precisa desencadear essa busca pela apropriação do conceito. Para isso, nós trouxemos ainda mais uma situação para representar que não é qualquer jogo, porque não está só no jogo a possibilidade de aprender matemática. O que nós devemos considerar enquanto educadores é a possibilidade do jogo colocar o indivíduo diante de uma situação problema, semelhante à vivência, né, pelo homem, com os conceitos matemáticos, e que aí sim o jogo vai ser um meio de trazer à criança a busca pela solução do problema gerado por esse jogo. A necessidade é, portanto, estabelecida pela própria estrutura do jogo. Nesse momento, completa-se o ciclo do jogo, o objetivo, a consciência das regras, a execução das jogadas e, por fim, a avaliação do desempenho no jogo. E para evidenciar essas duas situações que nós trouxemos aqui, nós escolhemos um jogo que está presente como uma situação desencadeadora de aprendizagem em um estudo dentro da teoria. Então, nós escolhemos dentro da dissertação da nossa colega Cláudia Giovanni, que inclusive está presente, e dentro da aplicação dela na dissertação de mestrado, ela traz uma aplicação prática com um grupo de professores que ensinam matemática nos anos iniciais, e dentro das várias ações, né, que ela realizou, né,
os jogos que ela pediu para os professores desenvolverem, as leituras teóricas que esse grupo fez, ela também propôs um jogo como situação desencadeadora de aprendizagem, que foi o que nós trouxemos para ilustrar para vocês. Então, ela escolheu um jogo ponto a ponto, ele foi aplicado na formação de professores, e inicialmente ele foi apresentado por meio de alguns encaminhamentos. Então, ela apresentou aos professores as seguintes questões. Em cada rodada, o jogador deve escolher um número natural de 6 a 19. O jogador deve comunicar o número escolhido aos demais participantes e, em seguida, lançar o dado. O número escolhido deve ser dividido mentalmente pelo número obtido no lançamento do dado, e se a divisão for exata, o jogador não marca ponto, e se não der exato, ou seja, sobrar o resto, ele ganha um ponto. O vencedor é aquele que acumular mais pontos ao término de 10 jogadas. E aí a autora sugere que use a elaboração de uma tabela para marcar os pontos. O que caracteriza esse jogo enquanto situação desencadeadora de aprendizagem nesse exemplo são as ações que a pesquisadora tem após a aplicação. Então, a pesquisadora Cláudia Vânia, ela vai apresentar, depois dessa aplicação, algumas questões desencadeadoras de aprendizagem a estas professoras. Então, ela apresenta a elas. Ao escolher números de 6 ou 19, quais deles apresentam a menor chance de marcar ponto ao lançar os dados? Comente. 2. Quais números de 6 a 19 apresentam maior chance de marcar pontos ao lançar o dado? Que características podem ser identificadas nesse número? Para ser bem sucedido no jogo, existem números mais indicados para escolher no momento de jogar? Quais? Por quê? Registre como chegou às conclusões. Então, nós observamos aqui que o recurso metodológico do jogo e as questões desencadeadoras após a sua aplicação, ou seja, as ações da pesquisadora, é que vão criar condições para que os sujeitos da pesquisa se coloquem em atividade, pela necessidade apresentada por meio da situação desencadeadora de aprendizagem na pesquisa. E aí, Natália, se você puder passar para mim, nós apontamos assim, que por meio daquelas questões desencadeadoras que a autora traz, nós observamos que, sim, pela discussão dessas hipóteses, né, por meio daquelas perguntas, do registro e da conversa coletiva, é que se relaciona a ideia do modo geral do movimento histórico-lógico. Então, por meio dessa situação do jogo, é que se dá condições para que esses sujeitos da pesquisa se coloquem em atividade, observem a necessidade apresentada pela situação desencadeadora da aprendizagem e, principalmente, tragam a discussão das questões de forma coletiva, que é o que incide nessa pesquisa. Por quê? Porque a partir dela se pode suscitar novas questões desencadeadoras. E é aí que está o movimento que nós tanto estamos falando até aqui. Então, este seria um exemplo muito sintetizado de um jogo como situação desencadeadora de aprendizagem. Aí agora, na sequência, eu vou apresentar brevemente as situações emergentes como também uma situação desencadeadora de aprendizagem. Então, a situação emergente, ela é desenvolvida, ela é criada por meio de uma necessidade cotidiana de um tema emergente que surge. Então, enfim, nós estamos vivenciando uma pandemia. Então, um tema emergente por exemplo, a pandemia. Então, se fosse para nós criarmos uma situação emergente, um tema poderia ser a pandemia. E claro que a questão dos conceitos, da intencionalidade, do motivo, da necessidade. Mas só dando um exemplo do que seria uma situação emergente. E aí, nós trazemos que a problematização da situação emergente possibilita a prática educativa, oportunidade de colocar a criança diante da necessidade de vivenciar solução de problemas significativos para ela. O caráter da atividade está mantido ao se aproveitar a própria observação do aluno para fazer com que este parta para a busca de solução do problema, que já requer a reelaboração de conhecimentos adquiridos, agora em um novo plano. Colocar a criança diante da possibilidade de passar do plano, por exemplo, da contagem para a adição. Então, aqui nós trazemos um exemplo de uma situação que aponta essa ideia de reelaboração de conhecimentos que a criança já tem, por meio de situações vivenciais emergentes do seu cotidiano, que trarão significação a ela será afetada, né, frente a este problema e poderá buscar soluções de maneira coletiva.
Para isto, nós escolhemos também uma situação emergente. Essa situação emergente está dentro da tese de doutorado do Ronaldo Costa, Campelo Costa, e dentro da tese dele, ele trabalhou encontros formativos na escola pública, com professores, supervisores, coordenadores pedagógicos, com alunos de graduação, de pós-graduação, professores universitários de matemática e pedagogia vinculados ao OBEDUC. Dentro desse estudo, ele fez um desenvolvimento de atividades com vários alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, esses encontros formavam esses profissionais, professores, para desenvolver atividades com alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Porém, claro, nós não vamos conseguir abarcar tudo que esse estudo, né, nos traz, mas nós escolhemos, dentro desse estudo, uma ilustração de uma situação emergente, que é essa que eu apresento para vocês em tela. Tamanho das crianças em ordem crescente. Então, para trabalhar o conceito de medida, ele traz a seguinte questão. A professora de educação física precisa saber o tamanho deles em ordem crescente. A altura deles bem certinho, para fazer algumas atividades que precisam que eles estejam em ordem crescente, os meninos e as meninas. Como fazer para que a gente possa definir certinho quem é o da frente, quem vai ser o último, quem vai ser o do meio? Né? Enquanto nós discutimos sobre essa roda, nós até falamos, né? Eu imagino exatamente um professor trazendo essa situação emergente, até o jeitinho da escrita, né? Nos remete a esta questão. Então, essa situação emergente, ela vem por meio de uma necessidade cotidiana de um tema emergente. Então, esse professor quer saber o tamanho das crianças em ordem crescente. E aí ele traz essa relação para as crianças. Então, vejam que é uma necessidade, né, ali social, né, daquele contexto, vamos dizer assim. E aí, como é um problema relacionado ao cotidiano das crianças, o Ronaldo Costa ele apresenta o seguinte, que a situação desencadeadora de aprendizagem, ela despertou nos alunos a necessidade de se apropriar do conceito de medida de comprimento, ainda que primeiramente de uma forma muito elementar, por meio da medição da sua própria altura. E é claro que no decorrer da aplicação dessa situação desencadeadora de aprendizagem por meio das situações emergentes, é que as dúvidas apresentadas pelas crianças propuseram ações para buscar a solução da situação desencadeadora de aprendizagem de forma coletiva, que é o que nós tanto trabalhamos. E é claro que dentro dessa pesquisa foram várias outras questões que foram trabalhadas com as crianças. Então, por exemplo, a pesquisa aponta que depois eles construíram um gráfico de barras com barbante, indicando a altura das crianças. Então, são N ações. Nós só optamos por trazer um recorte da situação emergente para vocês perceberem os aspectos principais que ela apresenta. Então, conforme vocês viram, em linhas gerais, as 3 possíveis formas de proposição que nós apresentamos para vocês da situação desencadeadora de aprendizagem são a história virtual, o jogo e a situação emergente. Todas elas apresentam uma mobilização do sujeito para a atividade, né? Vocês devem ter observado que é por meio de uma relação muito coletiva e cooperativa para buscar a solução das necessidades evidenciadas. Então, de uma forma bem geral, esta seria a nossa fala para agora sim uma discussão. Então, conforme vocês perceberam, nós caminhamos teoricamente nessa nossa discussão, lá das nossas raízes teóricas, a teoria histórico-cultural de Vygotsky, da teoria da atividade de Leontiev, para chegar ao conceito de atividade orientadora de ensino proposto pelo professor Ori. E aí, dentro dessa base teórico-metodológica, nós trouxemos a compreensão da situação desencadeadora de aprendizagem com relação direta com a intencionalidade pedagógica, a gênese dos conceitos e a materialização, por fim, por meio da história virtual, jogo, situação emergente, possibilitadas pela prática, né? Que aí nós trouxemos os aspectos das possibilidades de aplicação mesmo. E aí, a partir de agora, nós estamos abertas para as discussões, para os questionamentos e para as novas possibilidades de reflexões teórico-metodológicas. Então, eu já agradeço de antemão, em nome do nosso trio, por esse momento que vocês nos ouviram e refletiram, e abrimos para que nós possamos agora discutir e conversar um pouquinho mais sobre esse tema que tanto nos mobiliza. Então, muito obrigada. Agradeço igualmente como a Mari e vou aproveitar só para deixar um último recado, porque a gente sabe que a gente se empolga nas discussões e depois não vai dar tempo.
Então, antes de a gente entrar diretamente nos questionamentos, que eu já vi que chegou ali pelo chat, a gente tem como indicação de leitura o texto que já era indicado para vocês, quem pudesse ler antes da roda, que é o texto da professora Elaine, as 2 dissertações que foram trabalhadas pela Mari, e a gente está produzindo um texto sobre tudo isso que a gente conversou com vocês, a gente está no processo de finalização desse texto, e discutindo como ele vai ser disponibilizado, mas ele com certeza vai ser disponibilizado no site do nosso grupo, que é o site do GTHC, ali tem o link, então, conforme aí passar o tempo, vocês acompanharem as atualizações do site, vocês vão encontrar essa produção nossa e dos outros grupos. E também, para quem ainda está começando esse estudo sobre a atividade orientadora de ensino e quer saber principalmente voltado a essa prática, sou um professor, nunca tentei fazer uma situação desencadeadora, quero começar a aprender essas relações, a gente fez um roteiro de estudos sobre atividade orientadora dentro da UPM, então a gente deixou lá no site da Oficina Pedagógica de Matemática, que é um outro projeto de extensão que foi comentado na primeira roda, coordenado pela professora Maria Lúcia. Então, quem quiser entrar lá no site da UPM ou entrar direto nesse link quando a gente disponibilizar os slides, que vão estar igualmente lá no site, é um bom começo aí para começar a estudar. Além disso, a Mari já deixou nossos agradecimentos, eu reitero, né, nosso agradecimento a vocês, e a gente mudou um pouquinho a data das próximas rodas de conversa. Então, a gente ainda não fez alteração no site, porque isso foi modificado hoje, né, foi conversado com os outros participantes aí. Então, a próxima roda, que é sobre aprendizagem conceitual e movimento histórico-lógico, vai ser feita no dia 26 desse mês, agora de maio, e a última roda, que é sobre aprendizagem conceitual e pensamento teórico, vai ser no dia 9 de junho. Então, aí são as nossas novas datas para continuar essas reuniões desse semestre. Então, agora sim, eu passo a palavra para as professoras, porque a gente termina a nossa fala. Muito bem. Obrigada, Natália, Mariana, Érica. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação de vocês. Meu nome, nome da professora Malu também. Acredito que o modo de apresentação das rodas, de alguma forma, revela um pouco desse nosso movimento, de como é que nós também podemos nos apropriar desses conceitos teóricos à medida que nos mobilizamos nesse coletivo, né? Então, as nossas rodas, elas não são individuais, elas são sempre nesse grupo que precisa... Bom, por onde é que nós vamos começar a colocar essas questões, né, que a gente vai trazer para essa roda, porque também são feitas escolhas, né, como é que eu vou apresentar esse movimento da situação desencadeadora dentro da atividade orientadora, né? Esse é o primeiro movimento. E aí cada uma, né, Érica, Natália, Mariana, vão mobilizando os conhecimentos que tem sobre isso, né, para trazer para esse coletivo, e vão ler outras coisas e buscar outras coisas, e elas fizeram muito bem esse movimento, né? E com isso expressa e revela um pouco daquilo que a gente está entendendo de como é que o sujeito aprende e se desenvolve. Então, nossos parabéns e nosso agradecimento por conduzirem a roda de hoje. E vamos abrir, então, para algumas questões, né, que vocês podem comentar, também fica aberto para os participantes da roda, né? A ideia é uma roda mesmo de conversa, então não é uma intenção de que as perguntas sejam respondidas, né, pelas condutoras da roda, mas discutidas por esse coletivo, né. Tem uma questão aqui, queria também agradecer a presença do professor Ori, não sei se ele ainda está aqui conosco nesse momento, ele disse que ia poder dar uma passadinha, professor Manuel Ori Oswaldo de Moura, é o mentor, né, do conceito da atividade orientadora, então ele também pôde dar uma passadinha aqui durante esse momento, né? E vocês têm acesso, a quem está aqui pela primeira vez, ele está ali conosco, então, Ori, uma boa tarde, nosso agradecimento pela sua presença carinhosa. Eu não estou ouvindo o áudio do professor. Também ainda não, professor Ori. Agora sim. Eu tenho um fone que não se dá bem com esse computador aqui. Boa tarde, gente. Olha, é um prazer. É muito, muito bonito ver vocês com essa iniciativa, né, de fazer essa discussão. E
e dá lugar para uma discussão mais abrangente, coletiva, nesse momento que é tão difícil reunir as pessoas e poder fazer essa troca que vocês estão proporcionando. Infelizmente, eu não tive na primeira, mas eu peguei a segunda e a terceira. Eu realmente estou dando uma passadinha, porque eu estou resolvendo aqui uma questão familiar, então eu agora vou ter que realmente sair. Né? Então, mas parabéns, boa discussão, e continuem com esse pique todo, porque nós precisamos muito disso. Agora e sempre. Tá bom? Então, um grande abraço que eu deixo aí para vocês. Vamos ver se nas outras vezes eu também posso dar uma passadinha. Tá bom? Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigada, Uri, muito obrigada pelo carinho da presença. Parabéns para você, Flávia. Malu. Eu e a Malu ficamos bem contentes junto com o grupo todo, viu? Ótimo. Que bom. Tchau, tchau. Ótimo. E para as meninas e para o grupo como um todo, é uma atividade de aprendizagem, né, muito rica em muitos sentidos, né, tanto do estudo dos conceitos, quanto estar nesse movimento da roda. Hoje a roda é minha, né, então o microfone é meu, sou eu que vou estar na telinha. É um exercício de aprendizagem para todos os nossos orientandos que estão participando das rodas, que é como é que eu vou estar desse outro lado.